É bom a gente chegar numa casa que está cheia de encarnados, mas é interessante ver como essas casas ganham uma dimensão imensa para receber os muitos desencarnados que têm visitado as casas para aprenderem, refletirem naquilo que nós, enquanto encarnados, às vezes ficamos assim, será que é isso mesmo? Aí quando a gente retoma a visão de espíritos e voltamos então para casa, a gente fala, uai, eu sou mineira, tá? Não perdi o ai da minha terra. Então era assim e eu não sabia. Então boa noite para todo mundo, né? Vamos refletir num tema que eu vou dividir com vocês as minhas reflexões. Porque conversava ainda no carro, quando vinha com o meu companheiro, com o meu marido, que tudo aquilo que eu trago para as palestras são para que eu possa ouvir primeiro. E algumas das nossas palestras eu falo 2, 3, 4, 5, aí eu falo assim, Pai do céu, eu vou dar um tempo, porque eu estou cansada de puxar a minha orelha pelas informações que vêm do mundo superior e a gente vai mudar um pouquinho, né? E uma tarefa árdua, outra, porque se o Cristo, há 2014 anos, ele buscava falar da dimensão do Espírito para um momento na Terra que não se compreendia nada além dos seus arredores, falar da Lua, muito menos, né? Hoje nós vivemos um momento que é preciso falar do Espírito, estando nós extremamente envolvidos da matéria. E aí vamos falar de família, de desconstrução de mitos, de renovação de objetivos para essa construção desse muro de regeneração que a gente às vezes acha que é o outro que vai fazer, quando na verdade está em nossas mãos, né? Bom, então por favor, isso é um seminário, pode passar. É um seminário que a gente faz, nós vamos transformar em 50 minutos de palestra, por favor, amigo. Para falar de família, a gente escolhe então Joana de Ângeles no livro SOS Família, e ela diz o seguinte sobre família: a família, célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência, o espírito e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Esta é a família segundo Joana de Ângeles, é a proposta. A gente sabe os problemas que nós estamos encontrando nesta célula mãe. E esta célula mãe doente está gerando problemas aonde? No corpo grande chamado sociedade, não é? Diz ainda Joana, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera, a civilização se corrompe. Então vamos voltar o nosso foco para a família, com o olhar da dimensão do espírito, para refletir o nosso estudo. Por favor. Por favor, mas... vamos falar hoje muito do espírito encarnado no corpo feminino. Lembrando que nós vamos chamar a atenção aqui, não somos nem mulher, nem homem. Somos espíritos que escolhemos, combinamos, né? Ora, nascer com o corpo feminino, ora nascer com o corpo masculino. Por quê? Porque queremos aprender para evoluirmos como espírito. E aqueles espíritos que muitas vezes não sabem que escolhem essa condição, tendo escolhido a condição feminina, chegam aqui e dizem assim, eu desejo, vamos ver o que a gente deseja: não cozinhar, não lavar a louça, não aspirar e ter mais dinheiro. Aí, jogamos a moedinha no poço dos desejos. O que acontece?
Não é o que falam pra gente? Mulher que não cozinha, não lava, não aspira e tem mais dinheiro na mulher, é homem. Mas isso é aquilo que a gente chama de mito. São as verdades que são construídas e dizem que é assim. Vamos pro próximo? Agora, por conta dessas verdades colocadas naquele pretinho, a gente tem um vídeo. Volta lá, tem um vídeo. Não estou fazendo a propaganda do carro, mas convidando a gente a refletir na propaganda e no que ela coloca como ideia para nós. Tem uma setinha aí, vamos ver se a gente acha. Pode, por favor. Na escola, fazer compras no supermercado, graças a Deus, futebol. Será que eu mereço? Fala nada. Preciso ficar um pouco sozinho. Faltou o som e a gente pega de novo. Vocês entenderam? Olha, é a mulher que chega de taieira, né? De terninho. Quem está fazendo a janta para as crianças? O marido, né? E aí ele ganha o carro para fazer o quê? As compras, buscar a criança na escola, não é? Para ir com os amigos para o futebol. Geralmente não é o contrário o que acontece, comumente, não é isso? E aí a propaganda diz assim: o mundo mudou, mude você também. E quantas são as vezes que hoje, ó, eu sei, eu tenho em casa um rapaz de 25, uma moça de 22, um outro com 17 vai fazer 18, uma de 9 e um de 4. Então, essa turma toda, eu sei o que é que muitas vezes a gente fala para uma moça, né, que está agora naquela preparação, casa não casa. E o que o mundo fala para ela? Casa não. Né? Tem filho ou não tem filho? Tem filho não. Não é? Pois é. Pula pra mim então. Oi, menina. Meu amor, ele também pra você. Pra mim? Não acredito. Já leva as crianças na escola, fazer compras no supermercado, graças a Deus, futebol. Será que eu mereço? Fala nada. Preciso ficar um pouco sozinho. Você criou problemas pro vizinho, coitado. Podemos pular. Daí, a nossa reflexão, pode pular, por favor. A nossa reflexão vai ser: que verdade é esta que há nesse mito que a propaganda propôs e que a gente se desconstruiu? Porque, pode mais um aí, né? Tá lá. O mundo mudou, mude você também. E muitas vezes a gente está trazendo para dentro da doutrina, o movimento espírita, o que é do mundo e dizendo que a gente tem que implantar aqui. Quando na verdade a gente precisa fazer com que as informações toquem o espírito, modifiquemos a nossa maneira de ser e a gente mude o mundo lá fora. Não é o mundo que tem que nos mudar, é nós que temos que mudar o mundo. E é essa proposta que o Cristo fez na história do mundo há 2014 anos atrás, que até hoje o mundo muitas vezes não quer aceitar, né? Tem gente que já diz: Kardec está ficando fora do tempo. Não, não está. Nós é que temos que ler muito Kardec para entender o que ele está trazendo como informação e a gente ainda não consegue compreender. Por favor. Então, daí já Jesus em João dizendo para a gente: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que verdade ele está falando? Verdade da nossa condição do Espírito, que é a grande dificuldade que nós temos de olhar, de focar
nossa vida. O nosso olhar tem que ser o tempo todo para a condição do Espírito. E a gente, por vezes, se vê amarrado nas questões materiais, porque diz assim, eu estou encarnado, então eu sou matéria. Não, é tão comum isso que as pessoas dizem assim, eu dormi e o meu espírito saiu. Não é o meu espírito que saiu, é o meu corpo que ficou, o meu corpo momentâneo, empréstimo de Deus, porque não é nosso, né? E nós, espíritos, é que fomos dar uma voltinha. E o cuidado que a gente tem que ter com as voltinhas que a gente dá à noite. Porque a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está pensando ao dormir. E nós estamos visitando lugares que no outro dia a gente acorda e fala assim, nossa, mas eu não consegui dormir direito. Por que será? Como nós estamos fechando a porta da nossa casa à noite? Por favor. Então, dizer, começamos. Falamos então da família e vamos perguntar qual a razão da constituição das famílias na Terra. Faça aí para mim. Hoje, todos os tipos de família. Qual a razão delas? Mais um, por favor. Então, nós vamos no Livro dos Espíritos, na questão 132, e diz assim, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E os Espíritos nos respondem na condição do Espírito da Verdade, diz para a gente assim, Deus lhes impõe a todos nós a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. A perfeição que nos é possível, porque a perfeição só Deus. Mas é a perfeição que cada um de nós há de conseguir chegar. Para que nós cheguemos à perfeição, Deus vai nos dar todos os instrumentos para essa condição. Mas eu só consigo essa caminhada se eu tiver, pulei para mim, olha lá, um material genético feminino e um material genético. Sem isso eu consigo encarnar? Consigo trabalhar na Terra, batalhar na escola da Terra para a melhoria do espírito? Então a minha perfeição, alcançar a minha perfeição, vai ter que passar pelo encontro de um pai e de uma mãe. Ainda que eles não tenham cuidado de nós, não tenham dado a nós tudo aquilo que a gente desejasse, só por terem nos dado a condição de estarmos encarnados, merecem a nossa valorização, a nossa oração, o nosso agradecimento. Porque sem essa condição de voltarmos à Terra, teríamos complicado o nosso processo de aperfeiçoamento na condição que nos encontramos. Porque precisamos reencarnar na Terra ainda. Muito bem. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, ó. Por favor. Então, pulemos um pouquinho à frente, por gentileza. Olha lá. Família. Aí, nós pensamos, mas eu preciso do material feminino e masculino, como é que eu faço? Deus permite? Pula mais um. E aí? Esse material feminino e masculino, Deus permite? Permite ou não permite? Lógico que permite, gente. Ele nos permite tudo, até as coisas erradas que a gente queira fazer, sem colocar se é eu ou se não é, porque, pula mais um, qual é o convite do Cristo? Qual é o convite do Pai do céu? Para Deus é louvável toda forma de amar. Aí a gente diz, mas e a tal da história de permitir que alguém nasça? Aquela mãe, aquele pai que ofereceu a condição da vida, mas jogou na lata de lixo, jogou no saco plástico, jogou no rio. Alguém que quer amar
cuidar, então vai fazer o quê? Ter a oportunidade de fazer isso. E cada um de nós vai acertar o seu comprometimento com o Pai do Céu, naquilo que fez de certo ou não fez da maneira que deveria ser. Agora, toda forma de amar é louvável. Porque o que nos convida o exercício na Escola da Terra? Quando nos unimos a alguém? Respeito, comprometimento e vencer o egoísmo. Porque quando, lá nos meus filhos, alguém vira para eles e assim, mas você está com 25 anos, você vai casar agora? Você está doido? Quer dizer, o que você está vendo? A valorização do egoísmo. Eu tenho que aproveitar a vida. Cuidar de alguém, dividir com alguém, começar a acertar as arestas com alguém, pensar em receber um terceiro, isto para o mundo tem sido o quê? Uma loucura. E quantas vezes nós nos esbarramos nesta condição quando falamos para os jovens ao nosso lado que é cedo para ele pensar em família. Quando não falamos que é cedo, para um tipo das vezes, né? A minha lá de 4 anos, que as mães pensam numa boa escola, os pais, na condição de pai e mãe, numa boa escola, para um dia passar no vestibular. Quer dizer que eu penso no vestibular aos 4 anos e não penso em preparar-me para formar uma família aos 25, né? Por favor. Então vamos aí à frente. Mais um. Um dos desafios das famílias é, então, respeitarmos toda e qualquer família construída. E eu sou professora, gente, vejo o que acontece dos pequenos aos grandes quando não há valorização para isso. Os pequenos respondem a tudo que vem na medida daquilo que eles veem acontecer na família. E o desrespeito não acontece na criança de 5 anos, acontece aonde? Na família. E ele então passa a viver aquilo que ele tem em família. E digo mais, por que quando nós falamos de família, nós não falamos diretamente dos filhos de Deus, na responsabilidade, na condição de nossos filhos, sob a nossa responsabilidade? Porque quem tem que fazer ou passar pelo primeiro processo de educação não são os filhos, mas são os pais. Na verdade, os tutores são aqueles que combinam no mundo espiritual, que abrigarão como filhos seus os filhos de Deus, né? Porque não são nossos filhos. E nesse momento, o que convida Deus de nós? A nossa reeducação, para que eles possam ser também reeducados. Por favor. Então vamos à frente. Mais um. Voltamos ao livro dos Espíritos. Agora nós temos a questão 695, que é belíssima para apontar o que nós falamos anterior. Olha lá. O casamento, ou seja, a união permanente de... Fala homem e mulher. E dizem que Kardec está ultrapassado. Está aí, ó. A união permanente de 2 seres é contrária à lei da natureza. E olha que nos responde os Espíritos, é um progresso à marcha da humanidade. Por que é um progresso? Porque ao invés de eu me isolar, eu me uno, eu me junto, eu me agrego, eu trabalho em equipe. Um dos pilares da educação, trabalhar em equipe. E a família é o primeiro lugar onde a gente aprende a trabalhar em equipe. Do ciclo A que eu tenho, a turma toda dá as cabeçadas, mas voltam para aquilo que viveram. Não são os melhores exemplos, né? A gente fala, tudo santinho. Não tem santinho na minha casa, nem pai, nem mãe, nem filhos.
mas todos nós lutando para aprender a viver bem em sociedade. Por favor, mais um. Então vamos lá. Ainda no livro dos Espíritos, agora nós temos a questão 200. Tem sexos espíritos? Olha lá. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre os espíritos amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então vamos voltar, vamos esmiuçar aquilo que às vezes a gente perde um pouquinho na hora da leitura. Então, aqui no planeta Terra, nós entendemos como sexo genital, não é? O aparelho reprodutor. Aquilo para nós é sexo. E o que a gente faz com o uso dele no encontro do homem e da mulher? É isso que nós entendemos. Mas para os espíritos, a dimensão do sexo vai além disso. Diz que é quando há o encontro de amor. Aqui a gente tem que colocar com letra maiúscula, né? Simpatia, a mesma ideia, o mesmo propósito, que está baseado na concordância dos sentimentos. E é tão sério que a gente ouve falar da história de Emmanuel com Lívia. E o que Emmanuel então faz até hoje? Trabalha para momentos que ele possa se encontrar com esse amor que é Lívia. Emmanuel, não é? Guia espiritual do Chico, que traz tanta coisa para a gente, trabalha para ter momentos de encontro com alguém que tem afinidades desse amor, que eu acho que nós ainda estamos longe de conhecer. Por favor. E nós encontramos em A Gênese, lá no capítulo 1, lá no versículo 27, o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e criou a mulher. E aqui é interessante, porque a gente vê os renascentistas lá fazerem o caminho inverso. Eles então colocam Deus à imagem do homem. Porque que imagem que nós temos de Deus? Ela está lá, né, Michelangelo na capela assistindo. Deus velho, forte, cabelos brancos, barba. Não é o que surge muitas vezes no nosso imaginário? Quando Deus está longe da gente entender como personificação. E Kardec vai tirar isso de nós também. Ele vai falar das virtudes. Então, quando tem lá a história de Deus, criou o homem à sua imagem, criou o homem com toda a condição de chegar à perfeição que é possível ao homem. Não é esta forma. E diz mais que ele criou não só o homem, mas criou também a mulher. Ou seja, seres, que é um só, que é o Espírito, mas que vão habitar condições diferentes para, na diferença, nos ajudarmos. Na diferença, aprendermos uns com os outros. Então, uma das condições maravilhosas que eu penso desse momento da Gênesis é mostrar que ali começava a necessidade de trabalharmos com as diferenças e aceitá-las. Por favor. Voltamos no livro dos Espíritos. Essa é a primeira parte que a gente chama de teórica. E depois a gente vai fazer uma análise de um caso. Vamos lá no André Luiz. Na questão 201. Em uma nova existência, pode o Espírito, que animou o corpo de um homem, animar o de uma mulher e vice-versa? Sem problemas pra gente. Se somos, então, espíritos, se não temos sexo, sabemos que podemos ora habitar um corpo feminino, ora habitar um corpo masculino. Ah, mas isso acontece assim, de uma hora para outra? Não. É um processo que exige tempo de maturação no mundo espiritual. Porque nós carregamos, sim, enquanto espíritos,
uma psicosfera feminina e uma psicosfera masculina. E quanto menos adiantado nós somos, mais clara, mais diferente se mostra essa diferença entre espírito feminino e espírito masculino, não é? Quando a gente fala de espíritos como Chico Xavier, era uma alma masculina, era um espírito vestindo uma roupagem masculina, mas era o quê? Feminino, delicado, gentil, que no planeta Terra a gente então costuma dar uns nomezinhos, não é? Para os nossos companheiros, deseducadamente. Porque a escolha entre quatro paredes é de cada um. Como a escolha de vida de cada um é problema de cada um. Ah, isso quer dizer que eu não posso analisar? Devemos e dizer, não devo agir assim ou devo agir assim, porque eu já estou aprendendo que é melhor ou que não é bom. Porque toda escolha gera daí, depois, um resultado para plantar. Como eu já conheço Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos, estou me esforçando por ser diferente. À medida que eu conheço, eu tomo esta ou aquela atitude. Mas julgar, de jeito nenhum. Analisar para tomar para mim, né? Para a minha vida. Então, com certeza, nós habitamos uma ou outra condição. Mais uma questão. Qual? De novo? Então, pula essa aí para mim. Tem duas, está repetido. Por favor. E por que é que habitamos o corpo também na condição de mulher e de homens? Continua os Espíritos nos explicando que cumpre a todos nós progredir em tudo, também na condição do sexo. Sexo no corpo físico na Terra. Como cada posição social lhes proporciona aprovações e deveres especiais. E com isso, oportunidade de ganharmos experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Mas aquele que só como, olha lá, como mulher reencarnasse, só saberia o que sabem as mulheres. Da mesma forma que aqueles que só como pobre reencarnassem, conheceriam só o que sabem aqueles que passam pela condição de pobres. Daí a necessidade de reencarnarmos como ricos para conhecer também o que sabem os ricos. Pode ir passando. Nascermos como? Por favor. Olha lá. Doentes do corpo físico para saber o que sabem os doentes. E também, pode ir passando, como, né? Com a pele branca para sabermos o que vivem. São condições diferentes, gente? São. Daí a gente conhece pela literatura espírita que espíritos de condição milenar, já tivemos várias encarnações, já estagiamos em todas essas condições. Todas essas. Aí diz assim, por que não me deixaram mais um tempo com a facilidade econômica, né? Loirinho, de olho azul, magrinho. Porque foi nesta condição que muitos de nós temos. As facilidades, quando nos vêm, nós desajustamos a caminhada. Aí, quando nos dá um pouquinho de dificuldade, a gente sai menos da estrada. E isso é tão belo que é lembrar da passagem da história de Zaqueu, o tal do baixinho, que por conta da condição de ser baixinho, para elevar-se um pouquinho, fazendo uma analogia, né? uma comparação. Ele queria elevar-se para ver o Cristo. Ele teve que fazer o quê? O esforço de subir na árvore. Não é? Se fosse altão, não ia precisar. Dificilmente Jesus ia virar para ele assim: vou hoje ter com você na sua casa, né? Então,
como todas as condições que o Pai do Céu nos permite viver é para que em cada uma dessas provações a gente ganhe experiência e aprenda. Por favor, deixa eu ver se chama lá. Negro. Nascer como, porque nascer como negro no Brasil é muito mais fácil do que nascer em alguns países da Europa. Nascer como mulher no Brasil, moleza. Vai nascer lá, né? No Paquistão, exatamente. Vai ver como está. Por favor. Poderoso, já fomos, viu, gente? Já conhecemos o que sabe os poderosos. Pode passar. Muito bem. Mais um lá. Voltamos ao Livro dos Espíritos. Agora nós temos a questão 132. Aquela lá do início, que perguntavam sobre qual o objetivo da encarnação. Então aprendemos que é objetivo para chegarmos à perfeição. Mas dessa luta de chegarmos à perfeição, para uns expiação, para outros missão. O que difere então essa condição? Por favor. Mas, para chegar a essa perfeição, devemos nós sofrer todas as dificuldades que a existência corporal nos coloca. E essas dificuldades, essas lutas, dizem os Espíritos, são chamadas de expiação. Por quê? Porque nos é doloroso. Porque a gente fala assim, não era isso que eu queria uma vida diferente. Mas a gente está a colher aquilo que nós... Meu pai costuma falar para mim, filha, pois é, mas você plantou limão azedo, agora quer colher maçã doce. Tem jeito não. Colhe o seu limão azedo e joga um açúcarzinho e faz uma limonada, porque não tem jeito, né? Mais um, por favor. A encarnação tem também outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir a sua parte na criação. Então, quando nascemos, ora na condição de mulher, ora na condição de homem, o Pai do Céu está convidando a fazer a nossa parte. E essa parte na obra da criação que nós vamos entender. Que diferenças são essas? Que condição é essa? Que apesar de sermos espíritos, né, não somos homens nem mulheres, ganhamos uma roupagem diferente. Por que não nascemos todos iguais? Porque nascemos com essa diferença física, biológica. Por favor. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 817, diz assim: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Tiremos o ponto de interrogação da dada resposta. Não é? Está claro isso? Mas olha o que nos responde os Espíritos. Mas antes disso, né? Mais um, por favor. Então, tirando o ponto de interrogação, a gente lembra desse momento aqui, A minha mãe tinha um livrão marrom, sabe? Escrito com letras douradas, mulher. E eu gostava, devia ter uns 12, 13 anos, eu gostava de uma parte que tinha uma cadeira de papai. Meu pai ainda teve esse cadeira de papai durante um tempão. E aí a mulher que tinha a saia, que era abaixo do joelho, né? Ela chegava, o livro falava o que ela tinha que fazer. Então era para... Quando o marido chegava, ele era um livro antigo, ele era um livro de 54, mas estava na casa da minha mãe, acho que deram para ela em algum momento da vida. Que o marido, então, era para não trazer problemas. Estar de banho tomado, cheirosinha, né? Aí tirava o paletó do companheiro, colocava ali na poltrona e sentava-se do lado dele para ouvi-lo falar. Quem de nós faz isso hoje? É ruim, hein? É ruim. É ruim. Tudo está me esperando como está esperando para o meu companheiro também. Mas eu estou para contar que aquela época era muito mais fácil daquilo que eu venho aprendendo com a doutrina. Não é de estar certo ou errado, mas de refletir em algumas condições que nesse exercício
de homens e mulheres nós estamos deixando de conquistar? Por favor, a gente, porque tudo que a gente quer é isso aqui, né? Entrega, mais ou menos, né? Dividir melhor, né? Olha aquela criança ali, né? Olha lá. Nem 8, nem 80, o equilíbrio é melhor, por favor. Então vamos lá. Então, se tem os mesmos direitos e deveres, tá ó. Não otorgou Deus a ambos espíritos na condição de homens ou mulheres a inteligência do bem e do mal e a condição de progredir, a faculdade, a condição de progredir? E é o que aconteceu. Nós, espíritos na roupagem feminina, escolhemos por vezes a grosseria, o jeitão que coloca o espírito na roupagem feminina como másculo, né? Embrutecido. Não era assim? Essa é a condição de homem, não tinha isso? E o espírito, na condição masculina, está desenvolvendo mais rápido a docilidade, não é? A delicadeza, porque nós estamos dando oportunidade deles participarem mais do cuidado e educação dos filhos. Quem está ganhando? O espírito na condição masculina. E o espírito no exercício da condição feminina? Está perdendo. Quando não consegue compreender qual é a sua parte na obra da criação. Por favor. Aí, a gente faz mais uma questão. Ainda no livro dos Espíritos, questão 818. De onde provém, pode apertar mais um aí que eu tenho que acertar depois lá. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? De onde vem isso? Por que ainda hoje, em pleno século XXI, nós encontramos mulheres nesta condição? Completamente diferente da condição que encontram hoje as mulheres no Brasil, na Europa e ali, logo pertinho. O que nos respondem os espíritos? Antes, essa história de uma moça chamada Aisha, que virou personagem depois de uma novela, O Nome. Olha o que acontece com ela. Então ela casa com alguém do Talibã, um homem muito mais velho, né? E aí chega lá e encontra a sogra. Não deu certo com a companheira, com a irmã sogra dela lá. Deu certo não. Pedia para fazer coisas demais. E esses aqui são os espíritos mais rebeldes que estão voltando. E ela, fugiu. Daí o marido e os cunhados conseguiram encontrá-la, cortaram, deceparam-lhe o nariz e as orelhas. Só que nesse dia, ela foi levada para o hospital, que não costuma ser levada não, levaram para o hospital. Nesse hospital, por um acaso, sabe gente, por um acaso, tinha uma jornalista inglesa. A jornalista inglesa, então, espalhou a história dela por todo o mundo. E as coisas lá estão começando a mudar? Estão. Na medida daquilo que a gente quer? Ainda não. Mas nós não estamos falando de um planeta de regeneração. Esses espíritos não vão poder ficar mais por aqui. Então vai mudando aos poucos, mas vai. Por isso que por um acaso tinha uma jornalista inglesa no hospital no dia que aconteceu isso daí. Aí a gente pergunta, por que esse espírito nasceu na roupagem feminina? Por que esse espírito nasceu na roupagem feminina lá e não aqui? É porque é um pobre coitado? Porque o Pai do Céu deu uma cochilada e errou o lugar desse espírito? Como é que a gente chama isso mesmo? Justiça divina. Porque esse espírito milenar, que ora encarna num corpo feminino, ora num corpo masculino, em algum momento desta caminhada, desajustou. E precisava desse exercício, não é? Aí a gente fala assim, nossa, mas então Deus mandou um homem para fazer isso com ela? Não.
Mas deixou que ela nascesse num lugar que, ainda que os espíritos do bem cheguem e falem assim: meu filho, não faça isso, isso está errado, ele não está pronto para ouvir. Aí a gente pensa, Jesus sempre falou, ensinou pra gente que as terceiras e quartas gerações pagariam pelos erros das primeiras. Quem são as terceiras e quartas gerações? Nós mesmos, não é? Se a gente não educa hoje, quem é que a gente vai receber lá na frente? Por favor. Então, em resposta à questão do porquê que acontece isso ainda em alguns lugares, da inferioridade moral das mulheres em certos países, dizem então os espíritos do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. E é resultado ainda das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. O erro está ainda naqueles que não modificaram a maneira de pensar, né? Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Mas só nascem nesses espaços espíritos comprometidos. Muito bem, né? Por favor. Então, a gente pergunta da justiça de Deus, a justiça de Deus se faz aí, ó. Isto é, essa mensagem é do Chico, falando justamente sobre nós sermos aquilo que nós atraímos. Dizer, você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Dá para reclamar? Não. Na minha casa, quando alguém reclama, você podia reclamar antes de vir. Aceitou, assinou, né, o seu contrato reencarnatório com o pessoal lá de cima, o seu amigo pessoal. Aqui não dá para reclamar nada. Tinha que ter reclamado antes. Aqui a gente cumpre a parte que nos cabe. Por favor. Daí, nós fizemos a parte teórica. Vamos fazer o estudo de caso. E para isso, buscamos então as obras chamadas de subsidiárias André Luiz. Tem tanto livro, às vezes as pessoas falam, você já leu tal livro, livro novo, não conheço nenhum. Só do Chico, 333 obras, se não me engano, 343 obras. 400 e alguma coisa. Aí, ó, são 100 que eu já deixei de lado, tá? Que não vai dar tempo. Então, as novas, eu peço desculpas a todos os nossos, tem muita coisa ainda para ler. E aí, não é só ler, já dizia o Leon Denis. A gente lê demais e reflete pouco. Tem que refletir mais, né? Por isso a importância dessas casas espíritas abençoadas. Por isso a necessidade da nossa companhia falar assim, nós estamos reformando, nós estamos leiloando, rifando uma máquina, porque precisa de pagar a luz, né? Quando o orador não é tão inteligente, é mais burrinho, a gente traz um colorido para ajudar todo mundo a entender, entendeu? Isso tudo custa dinheiro. Então, como a gente faz o inglês para aprender, a gente ajuda numa casa espírita para aprender sua doutrina, para sair dali e fazer diferente, não é? Então, buscando o nosso lar, no capítulo 20, fala-se nos sonhos de lar. E quem fala é uma oradora, espírito, alma só pode ser encarnada, numa roupagem feminina, lutando há 25 anos para entender estas noções de lar. Eu estava grávida, então, do meu menino que tem 25 anos hoje, que li mais atentamente, mais acuradamente o nosso lar. E não estava trabalhando fora de casa naquela época, então aproveitei para ler mais cuidadosamente daquilo que eu não fiz quando na mocidade. E a
partir daí, constantemente a gente busca o nosso lar, porque traz lições que, à medida que a gente vai ganhando alguns anos, a gente vai de fato amadurecendo com a vida. E eu estou sempre a refletir naquilo que eu faço nessa noção de lar. E falava para o meu marido que quando o Alexandre nasceu e ele traz a certidão de nascimento, estava escrito assim, do lar. Gente, mas eu me segurei nas tamancas, porque o que eu queria era voar no pescoço dele. Eu falei, né? Ainda falei, pô, mas logo do lar, você não colocou que eu era estudante, né? Eu estudando, gente. Você colocou que eu era estudante, né? Pô, do lar, vou ter que carregar isso pro resto da vida. Aí quando chegou a quarta, quando chegou a quinta, eu queria colocar do lar. Aí eu era professora. Eu podia ter colocado do lar, mas eu não coloquei, porque eu falei assim, ainda não entendo a razão e noção do que é ser do lar. E nós vamos ver que do lar não é aquela que lava, passa, esfrega. Ser do lar é quando o nosso coração, a nossa alma está envolvida de fato no cuidado com aquele espaço, com aquela empresa. E por vezes eu me vejo em luta, fico ou não fico, cuido ou não cuido. Tem mulher querendo para ler, e eu preciso estudar mais um pouquinho, preparar a aula do outro dia, né? E aí, depois, os menores, eles ficam para depois, porque a história de hoje vai ser pequenininha. É isso. Então, se no primeiro momento eu não queria ser do lar, porque não dá status nenhum. Hoje eu entendo que ser do lar é muito mais sério que se imagina. Então vamos lá. Vamos a André Luiz, por favor. Tá lá. As almas femininas, aqui, assumem numerosas obrigações para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Nós não paramos de nos preparar no mundo espiritual. Depois de todo o processo, que a gente acha que chegar no nosso lar é tudo de bom. Ó, espíritas que conhecem um pouquinho, não é mais que obrigação. Nosso lar é colônia mediana, tá? A gente não faz mais do que obrigação chegar para ir passar no hospital por lá. Essa história de passar em zonas umbralinas, vamos fazer tudo que a gente pode para correr delas, vamos ajustar o passo. Se ganhar um instrumento como esse, chamado Doutrina dos Espíritos, e colocar o pezinho lá, vamos ajustar tudo que a gente pode. Não é virar santo, não. Não está sendo cobrado de nós virarmos santos. Apenas fazermos um pouquinho melhor, né? Então, lá no mundo espiritual, estamos aí, nos preparando para voltar. E aí diz André Luiz, é preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. Aí no primeiro momento, muito bem, é preciso aprender a ser mãe. Mas caramba, nem todos os espíritos que renascem na roupagem feminina vão ser mães biológicas. Mas todas nós podemos ser mães do coração. Não, mas não dá, eu não consigo nem adotar uma criança. E quem diz que para ser mãe, tem que ser mãe de crianças que nós colocamos dentro de casa? Quem disse que nós não podemos ser mães da humanidade? Quando a gente ouve com paciência, quando a gente tem uma mensagem de carinho, quando a gente tem um recado com brandura, quando a gente entrega a verdade assim, não assim, né? Esse é o convite. Aí ser esposa, o que é ser esposa? Também, que é a dificuldade da gente, que muitas vezes, nesse momento da Terra, a gente quer jogar em, parece cavalinho ali correndo, igual parece no Fantástico, quem vai pra frente? No páreo. E esquecendo que é para ser parceria. A tal da história que às vezes vem pra gente pela internet, que não é para jogar tênis com parceiro, é para jogar com esse robô. Você tem que colocar a mão do outro. Isso é fácil?
Porque eu sou da geração que as mães estavam querendo vencer a poltrona do papai e sentar do ladinho esperando o marido. Minha mãe já pensava, não casa não, minha filha, deixa lá pra frente. Tá facada com um homem mais velho, tá aqui, ele tá aqui. Casa e rico. Ele tava aqui. Tadinha dela. Mal sabe a luta da gente, né, Daniel? Mas de boa luta. Muito bem. E missionária por quê? Cada um de nós traz a sua tarefa. Se a tarefa é missão. E quando a gente consegue fazer a nossa missão, a gente se torna o quê? Irmã. Que é a irmã da humanidade. Aprendi hoje. Mãe, o amor ainda é aquele amor egoísta. É do meu filho. Esposa também é do meu irmão. Mas quando a gente vai para a condição de irmã em humanidade, a gente abre a condição desse amor. Por favor. Coloca então, André Luiz, pra gente. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se, fechar-se, né? Há umas tantas lágrimas de piedade ociosa e muitos anos de servidão. Vamos entender isso? Coloca para mim a imagem aqui dentro. Imaginemos então o espírito do corpo feminino, né? Sabe trabalhar, meu Deus do céu, como é que eu faço tudo? Não é assim? Olha o que ele diz. Não é para ser isso. Anos de servidão. De maneira alguma. A gente pode trabalhar fora e contratar alguém para nos ajudar nessa tarefa, nem que seja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Podemos. O problema é que tem gente que fica nessa, pensando assim, eu queria ter muito dinheiro, para fazer igual as moças da novela fazem, né? Vão para academia, passeiam pelo shopping. Quando a criança chora, chama babá para cuidar. É isso que não pode fazer. Nem o 8, nem o 80. O exercício do espírito que renasce na roupagem feminina é buscar o equilíbrio. Não é? Essas tarefas competem a nós também. Onde é que modifica? Faça mais um. Lá. Diz, aprendi uma há algum tempo, mas aprendi ouvindo, não aprendi a fazer. Tá? Que é assim, a mulher tem que, o homem tem que ser a cabeça da casa. E a mulher? Pescoço. Né? Mas às vezes eu dou endurecida, ainda não aprendi a ser muito. Né? E não pode. A gente tem que fazer a coisa com maciez. Eu estou aprendendo. Né? Então tá lá, ó. Se a gente não quer que toda dificuldade recaia sobre nós, espíritos que renascem escolhendo a função mulher precisam de ensinar os filhos de Deus que retornam à charrua da terra, né? Para a escola da terra, para fazer o quê? Precisamos ser parceiros. A gente dá um trabalho. Ensinar um moleque de 13, 14 anos, que a gente fala, meu filho, nós ficamos daqui a pouco. E aí você tem que ficar 10 minutos assim na porta do quarto, porque ele vai demorar muito para arrumar aquela cama. E a bochecha fica vermelha, porque se a gente pudesse, a gente voava ali, sabe? Cheia de palmada. E aí ele fica olhando para você, você vai ficar aí, vou, meu filho, até setembro. Dói, cansa. Na minha casa, alguém diz assim, filho aproxima o marido da mulher. A tal da calcinha e da cueca no banheiro. Quantas vezes brigava? Porque o pai falava assim, deixa no banheiro, vai apodrecer, vai ficar sem calcinha, vai ficar sem a cueca. O que a mãe fazia? Não aguentava o banheiro sujo, catava. Não é? Pois é, algumas coisas a gente conseguiu fazer, outras não foi possível. E até hoje, aí os mais velhos falam assim,
nossa pai, nossa mãe, com a gente vocês faziam assim. Com as meninas, as mais nossas são tão diferentes. Graças a Deus, nós estamos aprendendo. Né? Aí. Então é o papel do Espírito que nasce no corpo feminino fazer a preparação para essa regeneração. E olha, como professora da turma que está entre 14, 15, 16, 17 anos, as moças falam com toda a propriedade. Não sei lavar calcinha, não sei fritar ovo e nem quero aprender. A minha mãe falou para eu estudar bastante, porque aí eu vou pagar alguém para fazer para mim. O problema é que também não está estudando bastante. E as moças, que a gente diz assim, das escolas públicas, porque eu dou aula em escola particular e também em escola pública. E aí as meninas das escolas particulares disseram, vai ter alguém para fazer. Vai não. Porque aí, quando invertem, achando que as pessoas hoje, de menos condição econômica, vão fazer a mesma coisa, elas também não querem não. E aí? Como é que vai fazer? Como é que vai ser esse planeta onde ninguém quer fazer a sua parte? E dá trabalho ensinar a gente. Porque dá trabalho a gente para aprender com os amigos espirituais. O Cristo está há 2014 anos e a gente está lutando para aprender. A diferença é que ele tem paciência com a gente. Graças a Deus. Mais um. Daí, outro desafio da família, nós estamos acabando, valorizar o papel da mulher como educadora no lar. Isso eu falo para mim. Isso eu falo para mim nesses 25 anos no lar. Quantas são as vezes que eu acho que a gente não é valorizado? E aí a gente diz, ir trabalhar fora é muito mais fácil. O trabalho aparece, a gente é reconhecido naquilo que a gente faz. A diferença é que esse não foi o combinado que eu fiz no mundo espiritual. Eu vou voltar para o planeta, vou voltar para a pátria espiritual e só vou ter dado conta de ser bem colocada lá, né? Porque era boa colocação aqui. Se eu tiver dado conta da tarefa primeira, ser do lar, não do lar de ficar no lar, mas de ter as minhas emoções voltadas de fato para a transformação do espaço que é o lar, né? Por favor, mais um. Então, André Luiz ainda diz, é claro que o movimento aceso do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Por favor, baixa aí. Olha o que aconteceu. Então teve um momento que o espírito que nasceu no corpo feminino, que ora habitou o corpo masculino, que incomodado com a nova situação, o que ele fez? O espírito rasgou o sutiã e falou, não quero mais isso. Era o exercício desse espírito de ganhar a brandura. Aí a gente fala assim, abaixando a cabeça? Não é nada disso. É transformando as coisas com mais tranquilidade. Mas era importante que viesse. Só que esse espírito, essa geração, ao invés de querer então as coisas boas que a condição de masculinidade oferecia, quis as coisas ruins. Quis o quê? A força, usar a calça jeans. Passa mais um. Olha lá o que ele quis, ó. A mulher quis escolher ir pro bar como homem, fumar como homem, escolher as suas decisões sexuais. Aquilo que colocava o homem na condição da masculinidade é que ela escolheu. Que é diferente de escolher o lado da força, do trabalho, da produção, era no direito, sem dúvida. Mas o que nós escolhemos? O que era pior. O que colocava, o que mostra o que é da masculinidade do homem. Por favor, mais um.
A mulher, aí diz então André Luiz, em 1944, a mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva a atividade justa ao espírito masculino. Da primeira vez que eu ouvi, foi assim, esse livro não é de Deus. Não é de Deus primeiro, porque diz que a mulher não pode ir ao duelo. Ah, André Luiz estava obsediado, porque espíritos de luz não falam pra gente que a gente não pode. Aí eu voltei e fui ler. Ele não está falando que a gente não pode. Sabe aquele convite só? Não pode, não é certo, não é correto. Ele não está determinando que a gente não pode, porque a gente pode tudo. É para entender, não pode no sentido, olha, não é o mais correto, porque o espírito na roupagem feminina tem uma função. Os direitos são mesmos, a função é diferente. Na roupagem masculina é outra função. Por quê? Porque se o espírito na roupagem feminina vai para duelar, não é agregar, não é? A parte que cabe a esse espírito, receber, cuidar, ser dócil, atender a quem está do lado, não é? O que vai acontecer? Ela vai deixar de fazer porque a parte justa, olha lá, não diz ao homem, é justa ao espírito no corpo masculino. Porque esse é o exercício que ele tem que aprender. É o exercício de sair para trazer para dentro de casa. Não tem que ser assim? Cada um é o relógio. Cada um tem a sua função. Se todas as peças fizerem a mesma coisa, ele anda? Não. Mais um, por favor. Continua lá o nosso amigo André Luiz. Tá lá. 822, Livro dos Espíritos. Uma legislação justa, para ser perfeitamente justa, deve consagrar igualdade dos direitos do homem e da mulher? Sim. Igualdade de direitos. Volta para o relógio. Função não pode ser igual para todo mundo. Senão a coisa não funciona. Aí, por favor, voltemos mais um. Então, ainda na questão 822, dizem os Espíritos, é preciso que cada um esteja no lugar que a gente lembra, ao talento que cada um recebe, a oportunidade de fazer que cada um recebe, que lhe compete. E este lugar, quem escolhe? A gente, Espírito. Deus não nos impõe nada. A gente que reclama, Deus, acho que o senhor errou. Mas quem escolhe somos nós, plenos da nossa consciência de espírito. É verdade que são os espíritos em condição de maturidade mediana. Tem espíritos que vêm para a reencarnação compulsória? Com certeza. Mas são outros casos. Não é o nosso caso. Aqui não é o nosso caso. Ocupa-se, são os espíritos falando, ocupa-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Aí a gente fala, não, mas isso tem que mudar. Por que eu não posso cuidar do exterior? Quando for para você cuidar do exterior, o que vai acontecer? Você vai renascer como homem. Porque qual é o meu exercício agora? A aprender, a desenvolver o que é do interior. O que são as virtudes, o que nos eleva à condição da espiritualidade. Por isso que costuma ser as mães que ensinam as crianças a orar, a rezar, a lembrar de Deus, né? A delicadeza no dia do aniversário, a delicadeza com a professora. Ô gente, que passa, não no meu caso. Tem 25 anos, você carrega o moleque no colo, vai pra cá, vai pra lá. Mas quem normalmente não é tão comprometido, 5, 10, 15 anos de maior cuidado, isso passa. Porque dói, reunião de escola. Uma mãe do garoto do 3º ano do ensino médio diz assim, não, porque eu não sou uma boa mãe, eu reconheço, né? E ele diz, não, você é uma boa mãe, sim, porque o meu filho doente, muito doente, eu cuido dele quando você tivesse 12 anos. Né? Aí
com todos os rapazes de 17, como é que vai ser? E qual é a doença dele? Ah, ele é diabético, coitado. Será que ele é coitado mesmo por ser diabético? Como vai estar esse rapaz pronto para a vida? Se essa irmã, na condição de mãe, não fortalecê-lo para enfrentar o mundo, por quanto tempo ele vai ser o bebê da mamãe? E como é que nós vamos devolver esse espírito filho de Deus diante do compromisso que temos? Então vamos passar mais um. Na nossa colônia, porém, ensina que existem 9 serviços de extensão do lar para as mulheres. 1942. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio. Quem é costureira hoje, gente? Ninguém. A informação, aí eu marquei ali, ó, para hoje, são os exercícios. Fala pra tia que a gente já está acabando. Coitada da tia da evangelização, por isso a gente não pode demorar. São os serviços de paciência, que representam atividades assaz expressivas. Naquele tempo, essas tarefas. Hoje, o momento que a gente sai para o trabalho, se nós pensarmos, por quê? Penso eu. Por que eu saio para trabalhar? Poxa vida, quero dar uma condição melhor para a minha família. Aí meu marido pergunta assim, que condição melhor? Material. Mas todos nós, quando encarnamos, quem se lembra de ter pedido aula de balé? Aula de inglês? Quem se lembra do que pediu ao reencarnar? Cuida de mim, pai. Cuida de mim, irmã. Orienta-me naqueles momentos difíceis que eu vou passar pela vida. Eu preciso do instrumento certo para vencer essa encarnação. E eu, ainda hoje, um tênis novo de vez em quando, uma roupa bonitinha. Uma vez por ano a gente passear. Eu ia para Cabo Frio, agora eu moro em Cabo Frio. Vou ter que escolher outros lugares para ir. Não é isso. O comprometimento nosso como espírito na função de homem ou na função de mulher é muito importante. Mas precisamos fazer bem, por favor. Acabando. Isso, de verdade. Aqui. Daí, tá lá. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. Aquilo que aprende e que ele pode ensinar, mas a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Mulher, então, não pode trabalhar fora de casa, tem que ficar cuidando de casa? É isso que nós falamos aqui? Não. Mas o nosso cuidado, enquanto espírito, na roupagem feminina, tem que ser de ser do lar de verdade. De envolver esse ambiente com um cuidado ainda maior do que aquele que nós lutamos para fazer. E aí, diante do que nós falamos, que é chamado de eu penso comigo, né? Mas eu errei, eu não sabia. A gente lembra de Jesus que diz o seguinte: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ele é ignorante, ele desconhece. Aí a gente tem a mensagem de Jesus que termina o nosso estudo da noite, que diz assim, ó. Mais um. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. A nossa verdade tem que ser a visão do Espírito. Só assim que a gente vence o mundo, só assim a gente transforma de fato o nosso planeta hoje de provas e expiações em um planeta de regeneração. Que Jesus abençoe.